noite, Paulo Moura, cientista político, 30 de novembro de 2022. Hoje se completam 30 dias que os patriotas estão nas ruas do Brasil, na frente dos quartéis, à espera de uma atitude do presidente Bolsonaro e das Forças Armadas. Essa atitude será tomada ou não? O que vai acontecer daqui para frente? Essas dúvidas percorrem os grupos conservadores no WhatsApp, nas redes sociais. Muita gente me pergunta no privado das redes sociais ou nos grupos de WhatsApp o que vai acontecer, o presidente Bolsonaro vai agir, não vai agir, os militares vão agir, não vão agir. Eu resolvi então fazer um vídeo um pouco mais aprofundado, né? É como se a gente na análise política viesse usando o farol baixo diariamente ali, analisando os acontecimentos da conjuntura, mas às vezes é preciso levantar o farol alto, iluminar a estrada na frente, para tentar antecipar os acontecimentos, saber o que pode ou não acontecer. Eu não tenho bola de cristal, as pessoas que acompanham aqui o canal já há anos já conhecem mais ou menos a estrutura teórica que fundamenta a minha análise, mas tem muita gente nova chegando, então eu vou retomar alguns conceitos e categorias de análise aqui e vou introduzir algumas novidades para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo, pelo menos sob o meu ponto de vista. Mas antes eu quero agradecer a você que doa mensalmente pelo Pix do canal. A sua doação é fundamental para eu dar continuidade ao trabalho que eu faço aqui já há mais de 2 anos, entregando análise, informação independente, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, com viés. Eu sou analista posicionado no campo liberal e conservador e na luta por um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Ultrapassei os 105 mil seguidores, a velocidade de crescimento do canal aumentou significativamente depois que eu passei dos 100 mil. Agradeço a vocês que têm curtido, compartilhado os meus vídeos, chamados amigos para seguir o canal. Vou tentar entregar para vocês hoje um conteúdo de qualidade para manter o pé no acelerador do crescimento do canal. Agradeço a quem tem doado, agradeço aos que comentam e compartilham e chamam os amigos para seguir o canal. Peço que continuem a fazê-lo. Muito bem, gente. Qual é o esquema estrutural analítico que eu utilizo para entender o processo histórico que nós estamos vivendo? Eu antecipei esse esquema analítico, essa estrutura de análise que eu utilizo num vídeo chamado Abaixo o Antigo Regime, que é lá do início do canal, lá em 2020, no qual eu caracterizei o processo político brasileiro como uma espécie de luta de classes, mas não como uma luta de classes no sentido marxista, né, de proletários contra burgueses para produzir a Revolução Socialista. Mas sim é uma luta de 2 blocos. O bloco daqueles que trabalham, vivem por conta própria, fora do Estado, produzem a riqueza desse país, pagam os impostos, enfim, pagam a conta do outro bloco, que é o bloco patrimonialista, é o bloco de segmentos da sociedade que sempre deteve o poder na história do Brasil, se renovando ao longo dos processos históricos, mas preservando o poder e impedindo a mudança. São aqueles que vivem do trabalho dos outros que produzem. E aqui, quando eu falo dos que trabalham por conta própria, que vivem do próprio trabalho e não vivem do Estado, eu não estou falando apenas de gente rica, de produtores rurais, de empresários industriais ou do setor de serviços. Eu falo de todos os trabalhadores que vivem do próprio trabalho, que geram a riqueza, que mantém a si próprios, as suas famílias e, dependendo do tamanho das suas iniciativas, geram os empregos de fato, que são empregos gerados no setor produtivo da economia, seja ele setor industrial, setor de serviços ou setor agrário. O que começou a acontecer em 2013 no Brasil é um fato inédito na nossa história. Pela primeira vez, este bloco de produtores de riqueza
de trabalhadores, de capitalistas de diferentes tamanhos, se insurgiu contra o poder do outro bloco. Em síntese, é isso. Na história do Brasil, aconteceram inúmeras rebeliões regionais contra o poder central, que sempre foram sufocadas, mas nunca aconteceu, como está acontecendo agora, uma rebelião de tamanho nacional. Ou seja, as forças produtivas de todos os estados da federação se uniram porque cansaram de pagar a conta do outro lado. Esse processo explodiu em 2013 e adquiriu feições mais politizadas, mais claras em 2015, 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff, e tomou um rumo com a eleição do presidente Bolsonaro. Ou seja, começou-se a implantar o programa de governo, as ideias, os valores daqueles que produzem a riqueza do país. Experimentamos um curto período da história, foi um atalho a eleição do presidente Bolsonaro, porque ela resultou muito mais da rejeição à corrupção, à violência contra os valores morais conservadores da sociedade brasileira praticada nos governos petistas, do que propriamente de um movimento consciente desse segmento, vamos assim dizer, revolucionário da sociedade brasileira. Consequentemente, como eu sempre disse aqui, nós chegamos ao governo, mas não chegamos ao poder. E desde 2013, então, nós estamos vivendo este processo, cheio de idas e vindas, de contradições. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o que aconteceu ao longo do governo Bolsonaro, porque iria tomar muito tempo do vídeo, mas basicamente, né, o presidente constituiu uma aliança com os militares e no meio do governo com uma parcela do sistema político tradicional para poder se manter no cargo e levar adiante as reformas que correspondiam às expectativas da sua base eleitoral, até que o sistema começou a se reorganizar. Inclusive, a aliança do presidente com esse segmento do Centrão se deveu à necessidade de preservar o seu poder, de evitar o impeachment, de evitar a reação do bloco patrimonialista, do bloco dos mamadores, para falar em linguagem bem simples. Então, num determinado momento, aconteceu a aliança entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o STF, e eles começaram a barrar as reformas e começaram a perseguir os conservadores, aqueles que lutavam pela mudança. E esse processo de organização da reação daqueles que tentam impedir a mudança se consolidou com os acontecimentos dessa eleição. Não é novidade. Tem acontecido em outros países do mundo, aconteceu nos Estados Unidos, porque nós estamos vivendo um momento de transformação que é mundial. Quer dizer, há um grupo político, os chamados globalistas, que quer governar o mundo sem ser eleito, e este segmento dos mamadores nas tetas do Estado, dos corruptos, dos esquerdistas, é aliado dos globalistas. Eles são o correspondente nacional desse processo internacional que está acontecendo e manipulando os cargos que eles detêm na justiça, na cúpula do judiciário, no Tribunal Superior Eleitoral, produziram o resultado artificial e a situação na qual nós nos encontramos. As sobradas evidências de que o pleito não corresponde à vontade da maioria e o bloco dos produtores de riqueza, o bloco daqueles que estão cansados de pagar a conta, mostra extrema energia e vontade de mudança e está pressionando as autoridades a conduzirem esta mudança. A cobrança da atitude do presidente Bolsonaro e das Forças Armadas se deve ao fato que esses brasileiros patriotas perderam completamente a confiança nas outras instituições,
nos políticos, nos partidos tradicionais. E isso é importante que aqueles integrantes das Forças Armadas que me ouvem entendam. Não adianta reclamar que as pessoas estão na frente dos quartéis, que as pessoas estão criticando os generais que são contra a tomada de uma atitude e cobrar que esses brasileiros vão para a frente do Congresso Nacional, do Ministério Público, do STF, pedir uma solução, porque as pessoas não acreditam que a solução virá dessas instituições. A fé e a esperança dos patriotas está depositada única e exclusivamente numa atitude do presidente Bolsonaro e dos militares. Por enquanto, senhores, por enquanto, porque se nenhuma atitude for tomada, o cenário vai mudar. Eu vou pedir licença para vocês para utilizar algumas categorias marxistas de análise do momento que nós vivemos. Então, como eu falei lá no início do vídeo, que nós estamos vivendo uma espécie de luta de classes, só que não da burguesia com o proletariado, eu vou me socorrer nos conceitos de processo revolucionário, situação pré-revolucionária e situação revolucionária, que são conceitos marxistas. Fiz até uma pesquisa, fui ler alguns textos marxistas que eu li lá quando eu tinha menos de 30 anos de idade, né? Quando eu estava na universidade, para trazer essa análise aqui para vocês. O que nós estamos vivendo, portanto, desde 2013 até agora, é o que os marxistas chamam de processo revolucionário. Eles falam de processo revolucionário falando do conflito da classe operária na busca da tomada do poder e da destituição do poder da burguesia. Não é o que eu estou falando aqui, mas sim há uma coincidência que é a disputa de poder que está acontecendo no Brasil. Porque, em essência, a natureza do processo é essa. Quer dizer, há um grupo que detém, digamos assim, os meios de produção, que trabalha, que produz riqueza e que está fora do poder, embora tenha conseguido eleger um presidente, mas que aspira ao poder, que quer tirar do poder o outro bloco que vive da riqueza alheia. E isto é uma situação de ruptura histórica. Repito, não confundam com ruptura institucional, um golpe de Estado. Quer dizer, uma troca de poder entre esses dois blocos é, no sentido conceitual, histórico, sociológico, político, uma mudança revolucionária. Não confundam o que eu estou dizendo aqui como analista com a defesa do uso da violência, de um golpe de Estado ou de qualquer coisa que extrapole aquilo que eu estou dizendo exclusivamente como analista. Este processo pode derivar numa ruptura violenta, num golpe ou numa rebelião popular violenta? Pode. Não é o que eu defendo, não é o que eu gostaria, mas disso depende a tomada ou não de atitudes por parte daqueles que podem tomar atitudes e conduzir este processo. Voltando às categorias marxistas, então, dentro de um processo revolucionário, de mudança estrutural histórica dessa natureza, existem altos e baixos. 2013, a explosão popular, sem noção muito clara do que se queria, era apenas uma panela de expressão que explodiu para tudo que é lado. As pessoas sem saber o que queriam, a não ser que estavam estafadas, cansadas, não suportavam mais a exploração do bloco dos mamadores, a corrupção, a violência contra a nossa liberdade, contra os valores morais da família. O povo saiu para a rua de qualquer jeito. Até
a imagem daquelas manifestações em São Paulo, das pessoas andando nos viadutos e nas avenidas de um lado para outro, né? Não eram comícios, não eram manifestações com carros de som, era povo na rua sem liderança. Expressa bem o que era aquela explosão popular. Quando produz-se aquele estranho resultado da eleição de 2014, porque essa população depositou na eleição de Aécio Neves uma grande esperança de que os seus anseios fossem atendidos por um futuro governo, nasceu a consciência política. Nas categorias e conceitos marxistas, Marx diz que a luta sindical é a luta na qual o proletariado adquire consciência em si. Mas quando o proletariado se organiza num partido para tomar o poder, ele adquire a consciência de classe para si. Então, é mais ou menos isso que aconteceu de 2013 para 2015 e 2016. O povo adquiriu a consciência que o grande problema, o fulcro do nosso problema era o PT e que era preciso tirar o PT do poder. O povo obteve a vitória nas ruas, democraticamente, pacificamente, dentro da lei, apesar de todas as resistências do establishment. Foi possível e necessário botar milhões de pessoas nas ruas até que os políticos resolvessem se dobrar à pressão das massas. E essa experiência gerou aquilo que Marx chamaria da consciência para si. Ou seja, surge a liderança do presidente Bolsonaro, que entendeu esse movimento, e a energia do povo, dos patriotas, se canalizou para eleger o seu representante e obtivemos sucesso. Elegemos o presidente Bolsonaro, passou-se o que eu descrevi no momento anterior aqui, em que a classe dominante, a classe dos mamadores, o estamento patrimonialista se reorganizou para preservar o poder e para remover o presidente que nós elegemos do cargo. Fizeram isso de maneira nebulosa, mal explicada, autoritária, ao arrepio da lei, da Constituição, prendendo gente, censurando gente, exilando gente, impedindo uma investigação completa capaz de esclarecer as anomalias reveladas nas diferentes auditorias do pleito. E essa situação nos trouxe ao momento presente, que é o que eu chamo, utilizando de novo as categorias marxistas, de uma situação pré-revolucionária. Ou seja, uma das condições para essa situação pré-revolucionária acontecer, dizia Gramsci, é uma situação de dualidade de poder, que é o que nós temos nesse momento. Ou seja, nós temos um bloco social, político e econômico que elegeu bancadas majoritárias no parlamento, que ainda está no governo por decorrência do calendário político e eleitoral, que não confia no resultado do processo que levou à escolha do candidato do TSE para a sucessão presidencial e que quer se manter no poder e consolidar o poder e o programa de governo que foi implementado nos últimos 4 anos. E há outro bloco de poder encastelado no Estado, na mídia, nas universidades, numa parcela das igrejas, resistindo. São 2 blocos de poder em conflito pela mudança ou pela continuidade. Essa situação pode derivar no que os marxistas chamariam de uma situação revolucionária? Pode. Seria uma saída traumática e é possível evitá-la. Como seria possível evitá-la?
com a tomada de uma atitude do presidente Bolsonaro e dos militares. Dentro da lei, dentro da Constituição, uma atitude de saneamento, de esclarecimento das dúvidas que existem sobre o processo de escolha do candidato do TSE e de devolução das instituições políticas para os seus devidos lugares. O que pode sim implicar, dentro da lei, na prisão e da punição daqueles que estão desobedecendo a Constituição, abusando da sua autoridade e se recusando a permitir que o processo político se resolva pacificamente e constitucionalmente. Não estou aqui, repito e vou deixar claro, defendendo golpe de Estado ou defendendo uma rebelião, uma revolução naquele sentido em que os marxistas... Nossa, até uma trovoada forte aqui atrás enquanto eu falava. Não estou defendendo uma revolução violenta no sentido que os marxistas defendem, que é o apogeu de uma luta de classes na qual o proletariado toma o poder, dá um golpe de Estado, destitui o governo de plantão e toma o poder e instaura o socialismo. Não, não é isso. Não é isso que eu estou defendendo. Estou aqui trabalhando na condição de analista e o que eu estou defendendo é que, como eu disse num vídeo anterior aqui, que talvez não tenha sido compreendido por alguns patriotas, é que se essa esperança dos patriotas for frustrada, não for correspondida por uma atitude do presidente Bolsonaro e dos comandantes das Forças Armadas, o processo de amadurecimento político da sociedade brasileira, dos patriotas que estão nas ruas, dos líderes deste movimento, que são milhões, milhares de líderes que se renovam a cada etapa do processo, produzirá como consequência, sim, um desfecho revolucionário, que não é bom para nenhuma sociedade porque ele é traumático. Como conservador e liberal que eu sou, eu defendo e gostaria que o presidente Bolsonaro tome essa atitude, que os comandantes militares tomem essa atitude, porque se essa atitude não for tomada, se a expectativa dos brasileiros que estão nas ruas ou estão em movimento desde 2013 para mudar o país, não for tomada, o processo tomará um rumo indesejável, mas inevitável. Espero estar sendo claro e didático. Bom, eu confesso que, como muitos de nós que fazemos parte desse movimento, eu sou ativista. Há mais de 30 anos que eu combato o petismo, em público, lá no Rio Grande do Sul, na mídia, na participação dos movimentos, movimento do impeachment, da eleição do presidente Bolsonaro, e de 2 anos e pouco para cá, com este canal aqui, dando a cara para bater, eu convivo, como vocês que me ouvem, com essa dúvida. O presidente e os comandantes militares tomarão ou não tomarão essa atitude? Ora eu me inclino para o pessimismo, ora eu me inclino para o otimismo. E no momento em que eu gravo esse vídeo aqui, eu estou com a minha fé renovada e com o meu otimismo renovado na expectativa de que sim, o presidente e os comandantes militares tomarão uma atitude. E não é apenas uma fé e um otimismo abstratos. Na minha condição de analista, eu passo o tempo inteiro colhendo informações, conversando com gente, e acho que a atitude de Alexandre de Moraes, ao aceitar o pedido de Lula para antecipar a diplomação do meliante,
é sinal de que o outro lado acha que tem algo para acontecer. E eu também acho. E acho que o que tiver que acontecer para que o desfecho desse conflito aconteça dentro da lei, da Constituição, com ordem pública e paz social, terá que acontecer antes da diplomação. E eu acho que vai acontecer. É o que eu posso dizer para vocês nesse momento. Renovem a fé, renovem a esperança, sigam na batalha, sigam nas ruas, sigam lutando para que o Brasil que nós começamos a construir desde 2013 não tenha esse processo revolucionário interrompido. E orando para que o desfecho dos acontecimentos seja pacífico, ordeiro e institucional. Porque processos de ruptura histórica são como um vulcão prestes a explodir. Não será o band-aid infecto do STF e do TSE que irá impedir o vulcão de explodir. A única coisa que pode impedir o vulcão de explodir é a atitude do presidente Bolsonaro e dos comandantes militares. E eu acho que há um processo para isso em andamento. Acho que a exposição pública do nome dos oficiais superiores que estariam se opondo à mudança é parte dessa estratégia. Acho que a comissão de fiscalização das eleições que faz audiência pública no momento em que eu estou gravando esse vídeo é parte desse processo. Noticio a vocês que a OAB acaba de encaminhar ao STF um pedido para que os inquéritos ilegais do senhor Alexandre de Moraes sejam abertos e seja dado acesso aos advogados. Há um conjunto de acontecimentos criando um ambiente e uma condição para que as coisas aconteçam e tenham seu desfecho pacífico, constitucional e legal. Eu acredito que nós vivemos uma situação em que o presidente Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas estão como naquelas cenas de filmes de guerra, em torno de um mapa do teatro de operações, que estão ali posicionando as peças para decidir a melhor estratégia para a solução do conflito. E acredito que eles estão muito próximos de saber exatamente o que fazer e a hora de agir. Deus queira que a minha análise esteja correta. Espero ter ajudado as pessoas a compreender não só a natureza dos acontecimentos, a natureza profunda da transformação histórica que nós estamos vivendo, mas também entender a lógica da minha análise. Eu percebo que às vezes alguns seguidores do canal veem pontualmente um ou outro vídeo meu sem ter essa compreensão que eu acho que os seguidores que estão aqui há muitos anos comigo, há muitos meses comigo, já entenderam. Espero ter atendido as expectativas de vocês. Seguirei no campo de batalha, inclusive vou fazer uma reportagem no sábado lá no acampamento na frente do QG do Comando Militar do Sudeste, conversar com as pessoas e trazer para vocês o que sentem e pensam os patriotas que estão nas ruas, na frente do campo de batalha, nos representando. Eu tenho certeza que no momento em que o presidente Bolsonaro e os militares tomarem a decisão e partirem para ação, os milhões de brasileiros que foram às ruas no 7 de setembro de 2021 e mais ainda no 7 de setembro de 2022, irão às ruas de novo fazer a maior manifestação pacífica da história do Brasil e talvez da história do Ocidente. O Brasil é um país de transformações históricas, pacíficas, de pactos de conciliação para impedir a mudança. Agora, ou fazemos um pacto de conciliação para permitir a mudança dentro da lei e em paz, ou a mudança vai acontecer apesar disso. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal.
Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando. Ajuda o canal a crescer. Abre o seu Pix aí. Abre o aplicativo do seu banco digital e pinga seu Pix mensal aí. O mês está começando. Hora de pingar o Pix de novo. Conto com você, contem comigo. Compartilhe o vídeo, chame os seus amigos e parentes para seguir o canal. Vamos perseguir a meta dos 200 mil seguidores agora. Amanhã tem mais.